Pessoal, trazendo aí a resolução de mais um problema do campeonato de programação do LeetCode, o Biweekly Contest 135, né? Problema que está guiado como médio, mas, cara, para mim é um problema bem difícil, né? E aí a gente vai ver por quê. Vamos explicar aí pedacinho por pedacinho para melhorar nosso repertório de resolução de problemas, tá? Então, já deixa seu like aí que você vai esquecer. Você vai ficar tão feliz aí de entender esse problema com essa explicação que você vai esquecer de dar o like, você vai esquecer de seguir o canal. Então já deixa aí o like agora, se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Sem mais enrolações, vamos lá, que a explicação é longa. O problema 3.2.2.4 é o menor número de mudanças no array para fazer as diferenças iguais. O que ele diz aqui, pessoal? Ele dá um array números, né? E aí ele define a diferença como a diferença dos números da frente com os de trás, o absoluto dessa diferença. Então, é o seguinte, né? Ele pega o primeiro número, faz a diferença com o último, menos 2, por exemplo, pega o absoluto disso e vai dar 2. No segundo, com o penúltimo, 0 e 4, vai dar 4. 1 e 2 vai dar 1. Então, ele diz que você pode executar uma operação que é mudar qualquer número para qualquer valor entre 0 e k. Tá? E os valores desse array também vão estar entre 0 e k. O k ele dá para a gente. Então, você pode mudar qualquer valor para qualquer elemento para esses valores de 0 a k, qualquer valor entre 0 e k. E ele quer saber qual o mínimo de operações necessárias para fazer com que essas diferenças sejam iguais. Aí não importa se todas vão ser iguais a 0, todas iguais a 1, a 2, a 3. O importante é que a diferença também esteja entre 0 e k. Tá? E essa diferença ele está chamando de x. Então, existe um inteiro x, tal que a diferença, o absoluto dessas diferenças sejam iguais a x para todos os pares de números, vamos dizer assim. Retornar um número mínimo de mudanças necessárias para satisfazer essa condição. Repara que ele dá o nonce, ele dá o k e ele não dá o x. Então a gente também precisa descobrir esse x, qual é o valor ótimo do x. Tá? Restrições de problema, pessoal. O tamanho do array vai de 2 até 10 a 5, vulgo 100.000. O tamanho do array é par, porque a gente vai ter que ficar lidando com pares de números, né? E os valores também indicavam de 0 a 10 a 5. Então, assim, tamanho 10 a 5 com número com k que pode ir de 0 a 10 a 5, já viu que não é um negócio que dá para fazer na força bruta, né? A gente vai fazer com cuidado esse cara aí, e agora vem a explicação da abordagem. Pessoal, sem brincadeira, já tentei gravar a explicação desse problema umas 3 vezes, mas ele é cheio de detalhe e sempre me confundo aqui. Mas vamos com calma que vai sair a explicação. Para isso que a gente está aqui. Primeira coisa, pessoal, o problema é sempre da gente pegar a diferença entre dois números e tentar igualar essas diferenças a um determinado valor que ele chama de x, né? Esse x vai de 0 até o k, tá? Então, nesses exemplos aqui que a gente vai dar, vamos, assim, lá na implementação, a gente vai testar todos esses valores aqui de x, mas vamos arbitar aqui um x igual a, sei lá, igual a 5 e um k igual a 7. Tá? Então, tudo que a gente precisar falar aqui, a gente vai assumir x5 e k7 quando precisar desses valores. Tá? Primeiro conceito aqui que eu vou falar é o do MaxDiff. MaxDiff, pessoal, é a diferença máxima que a gente consegue atingir, dado um par de números AB, mexendo só em um elemento, tá? Mexendo só em A ou mexendo só em B. Né? Lembrando que esses números vão também de 0 até K. Então, de novo, a gente está falando do K igual a 7. Imagina que a gente tem aqui um A igual a 3 e um B igual a 4. Qual a diferença máxima que eu vou conseguir mexendo em somente um desses números? Ora, tem que jogar eles para os extremos, né? Então, esse 3 eu posso riscar e fazer ele virar um 0, por exemplo. Eu posso riscar, fazer ele virar 7, porque o K é 7, e aqui é a mesma coisa, 0 e 7. Fazendo essas substituições aqui, né? E antes que alguém fale aqui, né, dos números negativos, vamos lembrar que isso aqui é sempre o valor absoluto, né? A gente sempre bota o sinal aqui para positivo. Então, assim, a gente tem essas 4 possibilidades aqui, e essas, assim, a maior diferença que a gente consegue obter mexendo só um dos elementos é 4.
Então, o maxdiff desse 3 e 4 é 4. Né? Imagina que em vez de 3 e 4 a gente tivesse 1 e 5. Né? O maxdiff aqui seria 6, porque a gente conseguiria fazer 1 menos 7, substituir esse 5 aqui por um 7, 1 menos 7, isso aqui vai dar menos 6, o absoluto disso é 6. Tá? Então a gente faria esses 4 caras aqui e acharia um maxdiff igual a 6. Então, guarda bem isso. Maxdiff é a diferença que a gente consegue, a diferença máxima que a gente consegue obter mexendo em apenas um elemento do par. Por que isso vai ser importante, pessoal? Porque quando a gente for verificar quantas operações precisam ser feitas, vão ter par de números que a gente vai precisar mexer só uma vez, vão ter par de números que a gente precisa mexer 2 vezes, e vai ter par de número que a diferença já está certa, que a gente vai mexer 0 vezes. Então, no fundo, a gente vai precisar dessas 3 informações para compor a resposta final. Tá? Então, guarda bem na cabeça esse conceito de maxdiff. Um outro conceito que a gente vai precisar, pessoal, é a própria contagem das diferenças. Né? Imagina o seguinte, o problema, a gente chumbou aqui o x igual a 5. Né? Imagina que o problema está falando assim, cara, como é que a gente faz para a diferença de todos os números, né, entre todos os pares de números, que ela seja igual a 5? Imagina que esse é o problema. A gente quer a diferença igual a 5. Ou igual a 0, igual a qualquer coisa, mas a gente quer igual a 5. Imagina que a gente tem uma rede de números aqui, sei lá, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? 0, 1, 2, 3. E aqui deixa eu pensar num exemplo legal, né? O x igual a 5. Então eu vou pegar um cara aqui para a diferença ser 1. Então aqui vou botar um 2, né? Que a gente vai fazer essa diferença aqui. Vou pegar um cara para a diferença ser igual a 5, né? Vamos botar aqui um 7. Outro cara para a diferença ser igual a 5, vou botar o 6. Esse exemplo vai ficar um pouco macetoso, né? E o 2 aqui para a gente ter com que brincar. Tá? Então, aqui eu vou fazer um array diffs. O que eu estou fazendo? São as diferenças? São as diferenças. Tá. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai ter um array de diferenças desse primeiro par aqui, que vai ser 2, segundo par 5, terceiro par 5 e o último par 1. Beleza? Isso aqui vai ser nosso array diff. Vou apagar o nums aqui. Aliás, já vou pegar aqui a diferença máxima aqui, que é aquele maxdiff, e vou calcular também esse maxdiff e já vou jogar fora esse array aqui que nem interessa mais para a gente. Então, maxdiff aqui, considerando k igual a 7, né? Vai ser 7 para o primeiro par, 6 para o segundo, 7 para o terceiro e 5 para o quarto. E eu acabei de ver que o exemplo não ficou dos melhores, tá? Eu vou botar mais um cara aqui no início, sei lá, um cara que é 4 e outro cara que é 3 aqui no final, para a gente ter um exemplo bacana. Isso aqui deu para a gente mais um maxdiff aqui de valor 4, né? E também vou ter que consertar aqui o cara do diff. Apareceu mais um cara aqui no diffs que é esse 1, tá? Então eu botei mais um par aqui para a gente ter um exemplo bacana. Vou pegar esse exemplo aqui e deixar ele de lado. Peguei nosso amigo Nuns aqui, deixei de ladinho. Vou até consertar aqui esse 4,3, né? Porque ficou feio. E peguei a informação que é realmente importante para a gente calcular quantas operações a gente precisa e deixei aqui destacado. Tá? Pessoal, no problema a gente precisa fazer x0, x1, x2, x3 até x7, né? Mas aqui a gente só vai fazer x5. Tá? Então repara o seguinte, pessoal. Tem dois elementos aqui, dois pares, que já estão ok. Que são esses caras aqui, né? Que já são igual a 5. Então eu quero que essas diferenças sejam iguais a 5, iguais a 5. Então esses caras eu não vou precisar mexer. Como eu vou saber que tem dois caras que não preciso mexer? Esse diffs aqui, a maneira mais eficiente da gente guardar ele, e ele só vai servir para a gente saber quantos caras a gente não precisa mexer. Não é pegando uma lista de todos os pares. No fundo, é eu criando um mapa, um array, que me diga o seguinte, e aí que vem a transformação desse cara. Cara, para cada valor possível de diferença, quantos elementos você tem nesse array? Pô, cara, o 5 aqui eu tenho 2, o 1 eu também tenho 2, o 2 eu tenho 1, e o resto
eu tenho zero. Então, é assim que a gente vai guardar esse diff. Do contrário, toda vez que a gente vai querer saber, cara, quantos caras eu não vou precisar mexer, você ia precisar filtrar todo mundo aqui que está com o valor que você está procurando e fazer essa contagem. Não faz sentido. A gente já pode armazenar esse diffs diretamente nesse formato, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar com diffs lá no código. Bem, nem te dei a chance de respirar, mas já está assim o nosso diff, tá? Agora é a hora que eu preciso respirar bem, porque é onde eu sempre erro aqui na explicação do max diff, né? Aqui, pessoal, estão os max diffs por par. E aí, sabendo que a gente já vai descontar no final a galera que estava correta, por exemplo, aqui, o x igual a 5, sabendo que no final eu vou descontar essas duas operações aqui que já estavam ok, eu vou saber para cada um dos pares se eu preciso fazer uma ou duas operações para consertar esses caras. Tá? Beleza. O primeiro par, qual era a máxima diferença que eu conseguia chegar nele? Era 4. Pô, mas aqui eu estou procurando uma diferença de 5. Quantas operações eu vou precisar fazer para consertar esse cara? Duas operações. Próximo cara, quantas operações eu preciso fazer para consertar ele para ele chegar a 5? 7, a maxidiff dele? Beleza, está coberta. Então eu preciso de uma operação. Lembrando que o maxidiff diz qual o valor máximo de diferença que você consegue chegar mexendo em somente um cara. Próximo amigo, 6. Qual a maxidiff, ou desculpa, qual a maxidiff dele? 6. Estou tentando chegar em qual diff? 5. Beleza, uma operação. E aqui igual. Aqui eu conseguia chegar até 7, uma operação. Aqui 5 é igual a 5, uma operação. Então, pessoal, aquele array aqui, se a gente quiser botar todas as diferenças iguais a 5, a gente precisa executar 4 mais duas operações, a gente precisa de um total de 6 operações para fazer a diferença entre esses pares chegar a 5. Beleza? Até aí, estão comigo? Pô, cara, é isso mesmo? Repara, ó, esse primeiro par aqui que eu acusei duas operações. Eu vou precisar mexer tanto no 4 quanto no 3. Repara que eu não consigo botar 0, não consigo botar 7 em nenhum dos dois. Então aqui, vou precisar substituir esses dois caras. O 0 e o 2. Para chegar a 5, basta substituir o 2. Bota o 5 nele. O 1 e o 6, basta. Tá. O 1 e o 6 é o cara que está já com diferença 5 e é o cara que no final eu vou descontar. Eu falei aqui 6 operações porque eu ainda não descontei esse 2, tá? Mas vamos lá. Até agora, 1, 2, 3. Esse cara aqui a gente não mexeu. 2 e 7 também estão certinhos. A gente não mexeu. 3 e 2, que é o último par, a gente consegue botar 7 aqui no 3. Então a gente vai fazer mais uma operação. Vamos contar se isso aqui está dando mesmo 6 menos 2? Olha, risquei esse cara, 1, risquei esse cara 2, risquei esse cara 3, risquei esse cara 4. Pô, cara, que mágica. Não, cara, não é mágica. Vamos tentar pensar de novo o que a gente fez. A gente, dado um x que a gente quer arbitrar, no caso aqui, a gente arbitrou o x igual a 5, a gente sabe quantos caras a gente não precisa mexer, a gente sabe quantos caras a gente vai precisar mexer nos dois elementos para chegar a 5, a gente sabe quantos caras a gente vai mexer em um elemento para chegar a 5. Então a gente somou todo mundo que precisa de duas operações, a gente somou todo mundo que precisa de uma operação, sem fazer distinção quem estava certo ou quem estava errado, e depois a gente subtraiu quem já estava certo, tá? Quem já estava correto. Beleza? Então é assim que a gente vai chegar no resultado final. Guarda isso. A gente vai saber quem precisa mexer 2 vezes, quem precisa mexer uma vez, e a gente vai lá, vai rapar fora quem já estava certo dessa conta. Tá? E aí, pessoal, precisa de uma maneira mais. Assim como a gente usou uma maneira mais eficiente para guardar essas diferenças, né? A gente pegou e simplesmente guardou a contagem, a gente também precisa de uma maneira mais eficiente para guardar essas máximas diferenças. Tá? E agora que eu preciso respirar, porque eu sempre erro nessa parte da explicação. Deixa eu dar uma pausa aqui que o negócio eu corto o vídeo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu sempre estou falando em função de x, né? A gente vai precisar contar quem tem máxima diferença, que é compatível com x que a gente está utilizando e quem não tem, né? Ou seja, dado um x, quem eu vou precisar fazer só uma operação
quem eu vou precisar fazer duas operações. Tá? Então, vamos seguir primeiro no mesmo conceito aqui do diffs. Né? Então, esse max diffs aqui vai ser um array que vai de 0 a 7, tá? De 8 posições. Aqui, o 7 aparece duas vezes, tem aqui o 7 duas vezes, o 5 aparece uma vez, tá aqui o 5 uma vez, o 6 uma e o 4 uma, né? Tá, sim, 3, 4, 5, 3, 4, 5, tá certinho. Então, utilizamos a mesma questão na contagem aqui do nosso amigo, né? Aí imagina o seguinte, pessoal, eu tenho que trazer o x para 5. De novo, né? Nosso exemplo. Se eu assumisse, né, que eu tenho que mexer em todo mundo, lembrando que no final a gente dá aquele desconto, né? Esse desconto aqui só no final. Se eu assumisse que eu preciso mexer em todo mundo, quem é a galera que eu vou precisar mexer em duas vezes se eu estou tentando chegar no x igual a 5? Ora, é todo mundo que está daqui para trás. Todo mundo que tem maxdiff 0, maxdiff 1, 2, 3 e 4. E quem é a galera que eu preciso mexer uma vez só? É a galera que está daqui para a direita. Tá? Só por exemplo ficar mais bacana, pessoal, vamos pensar agora num x igual a 6. Tá? X igual a 6. Então imagina que a gente está querendo chegar agora num x igual a 6. Depois a gente volta no exemplo de x igual a 5. Pô, quem é a galera que eu preciso mexer duas vezes? Todo mundo que está daqui para trás. Quem é a galera que eu preciso mexer uma vez só? Todo mundo que está aqui. Fazer essa soma aqui, então beleza, vou fazer o sum de todo mundo que está nesse intervalo, também não é eficiente. Né? E aí, se a gente já estiver perto nos padrões do LeetCode, e o vídeo já está super longo, claramente isso aqui a gente pode usar aquele padrão de soma cumulativa, né? Que é o seguinte, eu vou reconstruir aqui esse array embaixo e não vou reescrever os índices não. Mas o valor do elemento é o próprio elemento, mas o valor do elemento anterior. Então aqui, primeiro cara, não tem ninguém antes, é 0, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, aqui começa a mudar no elemento 4. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1, 1 mais 2 dá 3. E 2 mais 3 dá 5. Então, é o seguinte, na hora que fala assim, cara, em quantos caras eu vou precisar mexer? Na hora que eu quiser botar o x igual a 5, né? Ou melhor, x igual a 6, que eu falei que eu tenho que olhar daqui para trás, em vez de eu fazer a soma desses caras todos, eu só vou olhar o cara que está aqui antes de 6. Então eu sei que dois caras eu vou ter que fazer duas operações. E aí, cara, quantos caras eu vou ter que fazer só uma operação, né? Aí tem a outra malandragem aqui. Os caras que você precisa fazer só uma operação são esses dois aqui. Então, para você não precisar fazer a soma, você vai pegar esse último cara aqui e vai subtrair essa galera de cá, tá? Ou melhor ainda, né? Na hora de você fazer essa conta, que você precisa pegar esse pessoal aqui e multiplicar por 2, e pegar esse pessoal aqui e multiplicar por 1, eu posso pegar todo mundo, vou pegar todo mundo do array e depois eu vou somar essa galera aqui que estava antes do meu objetivo. Tá? Cara, esse problema não é um problema médio, para mim é um problema difícil. Tá? Um problema bem difícil. Repara que você tem que ter essa sacada da diferença máxima, você tem que usar estruturas de dados eficientes para poder recuperar essa informação, precisa da soma cumulativa, precisa de várias sacadas. Tá? E é um problema tão chatinho que eu trouxe o código dele pronto aqui já, só para a gente ir vendo como é que as coisas acontecem. Vamos lá, pessoal. Parte fácil aqui. Lembra do conceito do maxdiff? Né? Tem uma funçãozinha aqui, maxdiff, de dois números, A e B. O que a gente faz? Faz aqui o primeiro número, equivalente ao A menos 0, segundo número, B menos 0. Depois a gente joga o B para um extremo. Então, assim, o K sempre é o maior número, né? K menos A e K menos B. Por isso que não tem ABS aqui, porque eu sei que sempre vai dar positivo. Tá? E tirei o menos 0 para simplificar. Então, o maxdiff retorna para a gente esse máximo. Um N aqui, só para não ficar repetindo esse len de nans, né? E aqui eu estou fazendo aquela contagem de diferenças. Tá? Lembra que a gente tem uma contagem de diferença, a gente não guarda a diferença, a gente guarda a contagem de diferença.
Então, o que esse cara está fazendo? Simplesmente montei aqui um array que vai de 0 até k, inicializado com 0, e aqui, para cada parzinho de números, né, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro menos o último, o segundo menos o penúltimo, e por aí vai. Então, cada vez que eu acho o valor de uma determinada diferença, o primeiro menos o último, deu 5. Então, diffCounter de 5 vai receber mais igual a 1. Podia fazer também counter de diffs, né? Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Para mim, isso aqui é a maneira mais tranquila de fazer. Próximo conceito, pessoal, o maxidiffs. Lembra? A gente vai fazer aquele mesmo. A gente fez primeiro aquele mesmo formato que a gente usou no diffs, né? A gente guardou uma contagem dos maxidiffs. Cara, mesmo algoritmo daqui. Maxidiffs inicializou um array com k mais 1 posições. Fizemos o range lá de cada par. Aí eu estou pegando cada parzinho de número de novo. Se você reparar aqui, é exatamente a mesma conta, ou a mesma seleção, né, que está sendo feita aqui, só que aqui eu estava pegando a diferença. Agora eu estou passando esses pares de números aqui para a função maxidiff, para a função maxidiff, e estou registrando essa contagem igualzinho. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um print do nonce, vou dar um print do diffsCounter, vou dar um print do maxdiffs para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo, tá? Cara, o vídeo está longo. Eu sei que o vídeo está longo. Mas já estamos aqui explicando, vamos aproveitar para ver o que está acontecendo, tá? Nans 10, 1, 2, 4, 3, né, tá aqui. DiffsCounter. Tem alguém com diferença 0? Não tem. Tem alguém com diferença 1? Tem que ter. Aqui, ó, o 1 e o 3. Tem alguém com diferença 2? 0, 1, 2, né? Esse cara aqui é o 2. Tem que ter. Vai ser o... desculpa. O 1 e o 3 é o cara com diferença 2. E o 1, 2 é o cara com diferença 1. Tem alguém com diferença 3? Não tem. E diferença 4? Também tem um cara que é o 0 e o 4. Tá? Maxidiffs, pessoal. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Quem tem diferença 3, maxidiff, quem são os caras com maxidiff 3, dado que o K é igual a 4. Olha aqui, esse 1 e 3 e esse 1 e 2. Né? Se eu tiro aqui esse 2 e substituo por 4, o maxidiff vai dar 3. Se eu tiro aqui esse 3 e substituo por 4, o maxidiff também vai dar 3. Por isso tem dois caras aqui nesse maxidiff. Tá? Se não entendeu, dá uma pausa e volta um pouquinho que dá para, acho que dá para sacar agora esse negócio acontecendo na prática, tá? Aí, pessoal, eu vou até deixar esse print aqui, porque na sequência a gente transforma esse maxidiffs em soma cumulativa, tá? Que foi aquilo que a gente explicou há pouco. Então eu vou tirar aqui o nonce e vou deixar aqui o maxidiffs assim. Era isso, virou isso, e vou botar aqui um end igual a vazio para não quebrar linha. Vamos rodar de novo esse cara. Olha aqui, ó. O maxidiffs era 0, 0, 0. Estamos aqui na soma cumulativa. Era 2, está aqui o 2. E o próximo cara era 1. Então a gente pegou esse 1, somou com esse 2, virou 3. Tá? Deixa eu ver o outro exemplo aqui, que esse é melhor. É um pouquinho melhor, né? Aqui, ó. Até o 1 estava tudo igual. Esse cara é 0. Então é 0 mais o anterior, né? E dá 1. Tem um outro 1 aqui. Então 1 mais o anterior dá 2. E tinha um 2 aqui. 2 mais o anterior, que era 2, virou 4. Tá? Então a gente aplicou aqui o conceito de soma cumulativa para ser mais eficiente na hora de fazer as contas. Espero que esteja legível o zoom, mas beleza. Aí aqui, pessoal, finalmente a gente vai... Lembra que lá na explicação a gente travou o x em 5, mas aqui a gente vai testar todos os x's possíveis, né? Então, ele vai de 0 até k. Então, aqui, estou falando que a melhor resposta é infinita, e aí vou testar cada um dos x. Tá? E aí, o que vai ser essa resposta, pessoal? Vai ser todo mundo, lembra que a gente falou? Cara, vamos pegar, então, o número de operações para mudar todo mundo, azar, pegou o número de operações de todo mundo, a gente descontou uma operação para cada um dos caras que já estavam com a diferença correta. Por quê? Aqui, ó, diffsCounter é a contagem das diferenças para cada um dos valores. X é o valor que a gente está tentando botar a diferença agora. Então, quem já estava com o valor X, estou aqui descontando nessa subtração. Então, ó, mudança de todo mundo, uma mudança para cada um
uma mudança para todo mundo, descontado as mudanças de quem estava certo, agora eu preciso botar aquela segunda mudança para quem? Para quem está com a diferença abaixo do max diff, né? Então tá aqui, o max diff para os caras que tem max diff abaixo de X, eu vou precisar fazer uma nova operação. Então tá aqui a contagem da galera que está com max diff abaixo de X. E aqui esse zero é porque se o X for igual a zero, quer dizer que eu consigo consertar com uma operação todo mundo, né? Esse é o ponto. Aí aqui, pessoal, simplesmente estou vendo se eu melhorei minha resposta. Se minha resposta é menor do que a melhor resposta, eu vou lá, atualizo minha resposta e no final eu retorno a melhor resposta que eu consegui achar, tá? Submetendo aqui só para a gente ver que o código funciona, espero que tenha continuado funcionando, e aí a gente está aí batendo 41% da galera, tá? Tem soluções menores ali, mais eficientes, pessoal, mas eu achei, achei difícil de entender, né? Confesso que eu mesmo não entendi 100% algumas delas, né? Tinha visto aqui as dicas, acabei vendo uma solução de um cara e aí a minha é meio derivada da solução desse cara. Para variar, não sei mais qual delas foi para dar devido crédito, tá? Mas assim que chegamos nesse problema, que é difícil. Desculpem pelo vídeo super longo, mas, cara, que era uma explicação que valia a pena dar do problema 3224, que envolve um monte de conceito aí que vale a pena a gente botar no repertório para quem quer resolver problemas mais complexos, tá? Pessoal, vamos falar de complexidade aqui, né? Não podemos esquecer. Vamos chamar de, se até pela restrição do problema, né? A gente vê que o tamanho do array de nans vai até 10 a 5 e o tamanho do K também vai até 10 a 5. Então vamos chamar esse 10 a 5 de N, né? Que é o pior caso. Então, ou é proporcional ao tamanho do array ou ao K, mas os dois, né, meio que se acompanham aqui. Então, aqui, esse maxdiff é o de 1, né, a gente está comparando 4 elementos. Tem aqui esses loops aqui que são proporcionais ao tamanho de nans. Então, se a gente está chamando o tamanho de nans de n, isso aqui tudo está rodando em O de n. Tá? E aqui a gente faz um loop que é proporcional ao O de k. Lembrando que aqui a gente preparou tudo para essa linha 23 acontecer em O de 1. Né? Então, esse x aqui ele é proporcional K, né? Então, a gente tem vários loopzinhos aqui proporcionais ao de N, tem um loop aqui que é proporcional ao de K. Aí, eu acho que a gente pode chamar a complexidade aqui de O de N, ou talvez você queira chamar de O de N mais K, né? O de N, abre parênteses, abre parênteses de N mais K, mas no fundo tá proporcional a esse 10 a 5, tá? Tá rodando em tempo linear e espaço adicional, a gente teve que alocar também essas variáveis adicionais que são proporcionais ao tamanho de nans, tá? Então, o espaço adicional também é o de n, essa é a nossa complexidade. Então, me recompense por esse vídeo que deu tanto trabalho, deixe seu like, siga o canal, mas por hoje tá bom, vamos nessa, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.